Então, como eu havia deixado dito no final do último programa, hoje o criptídeo que seria o foco desse programa seria o Homem-Mariposa. Esse criptídeo, ao contrário dos outros que eu falei até aqui, ele não tem praticamente nenhum indício que comprove sua existência. Então esse programa aqui vai ser mais assim focando naquilo que acredito ser uma entidade sobrenatural na realidade, sabe? Apesar dele ter sido alvo de estudo da criptozoologia, até chegar ao ponto que as pessoas poderiam dizer, bom, se esse ser existe ou existiu aqui no planeta Terra, ele não é exatamente um animal, ele deve ser alguma outra coisa. Então esse programa ele vai ter um caráter meio diferente, tal, menos focado no lado zoólogo e antropólogo, mas assim eu vou fazer a descrição, me focar mais nos relatos, principalmente na primeira história que originou, né, as lendas urbanas a respeito dessa criatura. Então vamos lá. O estado americano da Virgínia Ocidental conta com uma variedade de aparições estranhas e muitas vezes inexplicáveis. A maior de todas elas, provavelmente é a criatura que ficou conhecida como Homem-Mariposa, em inglês Mothman, que mudou a pequena cidade de Point Pleasant para sempre, quando ele surgiu em uma noite fria de outono em 1966. Hoje em dia, o Homem-Mariposa é um dos criptídeos mais conhecidos ao redor do mundo, tendo se tornado famosa principalmente graças ao livro The Mothman Prophecies, escrito por John Keel. Mais tarde, esse mesmo livro tornou-se um filme, né, uma adaptação para o cinema. Vou começar a dar a descrição das características físicas e as habilidades dessa criatura. O Homem-Mariposa é descrito como um ser humanoide, alado e bípede. Apesar de seu nome, que lhe foi dado por jornais que reportavam seus avistamentos na época, ele não possui características de mariposa. Sua aparência é mais comumente associada a uma espécie de grande coruja humana. Sua cor costuma ser descrita como preta, cinza e até mesmo marrom, mas com maior predominância dos tons escuros. Sua altura costuma ser relatada por algo em torno de 2 metros até 2,10 metros, com uma envergadura que varia entre 3 e 4,5 metros. Além disso, possuiria a habilidade de voar a pelo menos 160 km por hora, mas geralmente essa velocidade aumenta, né, exponencialmente. A característica mais marcante de seus avistamentos são os 2 olhos vermelhos que marcam profundamente as testemunhas que dizem tê-los enxergado. Às vezes, a criatura é descrita como sem cabeça, com os 2 olhos vermelhos ocupando a área de seu peito. Os olhos sempre são relatados como brilhantes ou ao menos reflexivos. Os detalhes de seu rosto e de seus pés nunca foram descritos de maneira clara. Uma testemunha que diz ter enxergado seu rosto com clareza conseguiu apenas descrevê-lo como monstruoso e horrendo. A mulher por trás destes testemunhos diz ter pesadelos com a criatura regularmente e sofrer de ataques de pânico devido a esse encontro com o criptídeo. Qualquer pessoa que diz ter se encontrado com uma mariposa com certa proximidade parece sofrer de medo extremo e sofrimento psicológico. Esses efeitos costumam perdurar por meses ou até mesmo anos. Normalmente as pessoas costumam relatar terem um sentimento de estarem diante do verdadeiro mal, entre aspas, né? Ao se recordar das sensações que sentiram ao encarar os olhos vermelhos do Homem-Mariposa. O criptídeo é capaz de dobrar suas asas e andar com uma caminhada estranha, que muitas pessoas costumam associar com o jeito que os pinguins caminham. Quando ele voa, é capaz de saltar reto em direção aos ares e rapidamente desaparece, seguindo em qualquer direção que desejar a grande velocidade. Ele raramente bate suas asas, apenas quando está iniciando seu voo. As testemunhas costumam relatar seu voo como similar a de um helicóptero, ressaltando que a criatura se move reto em direção aos céus. É isso que eu quero dizer, né? Ele não bate hélices no caso. Só que qualquer outro animal conhecido não costuma conseguir voar dessa maneira. Os animais que conseguirem adquirir velocidade, o voo deles vai subindo de uma maneira, né, vai adquirindo um ângulo, digamos assim. As únicas, não há nenhuma criatura que consegue voar assim direto em direção aos céus assim, exceto, né, o Homem-Mariposa. O criptídeo consegue voar a velocidades muito superiores de qualquer pássaro, às que qualquer pássaro deveria ser capaz, como costuma ser examinado pelas vítimas que sofreram daquela que parece ser a atividade favorita do Homem-Mariposa, perseguir carros. Dizem que a criatura surge rapidamente em frente a seus carros, com seus olhos vermelhos brilhantes antes de subir para os céus. Muitas vezes, o criptídeo ainda golpeia o teto dos automóveis antes de desaparecer.
Então vamos agora passar para os avistamentos, né, do Homem-Mariposa. O primeiro avistamento registrado do Mothman aconteceu em 12 de novembro de 1966, próximo a Clendenin, na Virgínia Ocidental. 5 homens que preparavam uma tumba para o enterro em um cemitério relataram ter visto uma enorme criatura de cor marrom alçando o voo do topo de algumas árvores próximas a eles. Os 5 confirmaram que a criatura que eles enxergaram saltar em direção aos céus não era uma ave, mas sim um ser humanoide. Nos dias seguintes, avistamentos do Homem-Mariposa na Virgínia Ocidental tornaram-se cada vez mais normais, mas o local que parecia ser o epicentro dos avistamentos é uma fábrica de munições abandonadas na região chamada de Área do TNT, pelos moradores locais. A fábrica abandonada foi utilizada até pouco depois da Segunda Guerra Mundial e foi selada desde então, para tentar conter riscos de explosões devido ao fato de ainda haver muita pólvora no lugar. A área ao redor da fábrica é majoritariamente selada, com diversos túneis que foram fechados com concreto, inundados, e também há uma reserva ambiental que cobre a maior parte de seu terreno, com muita vegetação tendo tomado conta da região. Em 1979, pescadores que estavam na área do TNT relataram que químicos haviam vazado de dentro das instalações seladas e que a água da região encontrava-se contaminada. Ao redor do ano de 1983, as águas da região já encontraram-se ainda mais encontravam-se entre as mais poluídas do país. Então, foi aqui na área do TNT, na noite de 15 de novembro de 1966, 3 dias após o primeiro avistamento, que 2 casais de jovens teriam um dos mais famosos encontros com o Homem-Mariposa. Roger e Linda Scarberry, acompanhados de Steve e Mary Mallet, vinham dirigindo através dos arredores da área quando Linda notou, sem acreditar, 2 grandes olhos vermelhos brilhantes, próximos a uma usina elétrica. Apavorada, a jovem gritou. Roger observou a certa distância a criatura, sem saber exatamente do que se tratava. Rapidamente, eles identificaram as características que descrevi para vocês anteriormente. Mais de 2 metros de altura, asas grandes dobradas em suas costas. Tendo constatado que seu observador não era um mero pássaro, fez com que o rapaz batesse em retirada. O horror verdadeiro começou enquanto eles buscavam fugir da criatura, visto que o criptídeo abriu suas enormes asas e os perseguiu através da avenida, alcançando velocidades que superavam os 160 km por hora, até que eles finalmente conseguiram retornar à cidade de Point Pleasant. Ao chegarem na cidade, os 4 encontravam-se confusos, apavorados e sem qualquer sinal da criatura misteriosa que havia perseguido eles. Os 4 saíram do automóvel e discutiram sobre o que acabara de acontecer. Descrentes que o que havia perseguido eles poderia ter sido qualquer outra coisa senão um pássaro, os casais decidiram voltar para a área do TNT, com a intenção de provar para eles mesmos que não havia o que temer. Entretanto, assim que voltaram ao local, não demoraram para voltar a dar de cara com o Homem-Mariposa. O criptídeo, após ser exposto à luz dos faróis do carro, simplesmente alçou seu típico voo, reto em direção aos céus escuros. Após retornarem à cidade, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar forças policiais e relataram o que acabavam de ter visto ao xerife George Johnson e o delegado Miller Halstead. 2 horas depois, as forças policiais da cidade foram até o local para investigá-lo, mas acabaram a noite com as mãos vazias. No dia seguinte, houve uma coletiva de imprensa e os jornais locais começaram a cobrir a história, dando abertura para relatos passados e futuros de pessoas que diziam ter se encontrado com o Homem-Mariposa. Esse foi o evento que deu início a tudo. Na edição do dia 16 de novembro do jornal Point Pleasant Register, o encontro bizarro foi trazido aos olhos do público com a manchete: casais avistam pássaro com o tamanho de um homem, criatura, algo. O estranho avistamento foi uma experiência traumatizante para todos os jovens envolvidos. Na noite seguinte do encontro, Linda Scarberry deu entrada num hospital local com seu pai alegando que ela sofreu um colapso nervoso. Essa era a história que eu queria contar para vocês hoje. Mas então, né, vamos para uma série de considerações finais sobre essa criatura. Em primeiro lugar, avistamentos frequentes do Homem-Mariposa continuaram por cerca de 13 meses. Lembrando que são avistamentos informais, né? Não tem como saber exatamente quem foram essas pessoas que relataram e que tipo de credibilidade ele tem, mas rolou durante muito tempo na região, mais de um ano, muitos e muitos relatos envolvendo o Mothman, uma abundância de relatos. Inclusive, isso levou à aparição de outra... Aí não dá pra chamar de criatura, né? Mas existe outra
tô me perdendo aqui porque eu tô pensando num termo melhor. Eu já li sobre esse tipo de coisa em páginas de criptozoologia e tal. Mas não dá pra chamar de criptozoologia quando seriam meramente seres humanos. É que existe um conceito reconhecido lá nos Estados Unidos que são dos Homens de Preto. E os Homens de Preto é realmente a mesma história daquele filme de ação e comédia que a gente conhece aqui no Brasil. Muita gente lá nos Estados Unidos, isso desde o começo do século passado, relata que eles são visitados pelos homens de preto, são figuras imponentes que não dão muitas informações para eles e basicamente falam para eles não falarem sobre certos assuntos, entendeu? E muita gente que estava falando sobre o Homem-Mariposa relatou que eles eram visitados pelos homens de preto, e os homens de preto falavam para eles, olha, para de falar sobre isso, deixa essa história morrer assim, assim, assado. Então, né, só que isso daí não dá pra chamar de criptídeo, né, porque seriam basicamente seres humanos, mas que eles trabalham para uma força aí não reconhecida, sabe? Inclusive são esses relatos que influenciou a criação do filme Homens de Preto, né? Porque é um conceito que lá nos Estados Unidos muita gente já ouviu falar, muita gente já disse que se deparou com essas figuras, né? Esses homens de preto que surgem do nada na tua residência e falam contigo com uma linguagem meio assim misteriosa e tal, e simplesmente te mandam parar de dar atenção para certos assuntos. Então, né? Os relatos sobre o Homem-Mariposa parecem ter acabado após a queda da Silver Bridge. É uma ponte que unia Point Pleasant a Galípolis, que é uma cidade de Ohio. Essa ponte caiu, ela colapsou no dia 15 de dezembro de 1967. Isso é basicamente não, exatamente um ano depois do relato que eu acabei de contar para vocês, esse mais longo dos dois casais. O colapso da ponte causou 46 mortes, sendo que 2 corpos nunca foram encontrados. Então, por que esse colapso é importante? Porque, como eu falei agora há pouco, não, depois que aconteceu isso, não houve mais relatos, pelo menos não em grande abundância, né? Com certeza tem gente ainda que fala sobre a mariposa e tal, mas não era essa febre de relatos que aconteceu durante esses 13 meses. Isso é importante por quê? Porque muita gente vincula esses dois acontecimentos. Com o passar dos anos, o Homem-Mariposa acabou se tornando uma criatura que muita gente associa com o quê? Como se ele fosse um arauto de catástrofes, de desastres que estão para acontecer. Por que isso acontece? Porque existem daí histórias, relatos de seres, entidades iguais, né? Eu diria equivalentes, mas são iguais, basicamente a mesma criatura, que foram vistas por outros seres humanos antes de alguns outros eventos de catástrofe que ia acontecer nos arredores dos pontos que ele era enxergado, né? Tem um caso famoso também que é sobre uma mina lá na Alemanha, que aconteceu na década de 70. Muitos mineradores lá que estavam trabalhando na mina começaram a avistar o Homem-Mariposa. Isso fez com que eles fugissem da mina, que não demorou muito para colapsar e matar um monte de gente. E outro lugar muito famoso que aconteceu esse tipo de coisa é a usina de Chernobyl, né? Lá onde aconteceu o desastre químico, né? O desastre nuclear, eu diria, mais famoso do mundo, que quando teve aquele problema lá, vazou toda aquela energia nuclear, aqueles... Né, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Chernobyl, hoje em dia, quem tá vivo no século XXI nunca ouviu falar sobre isso, né? Deve ter vivido embaixo de uma pedra. Mas, enfim, inclusive, o único cara que já visitou Chernobyl para estudar é um pesquisador de Sydney, né, na Austrália, que ele já fez 2 buscas diferentes lá em Chernobyl, com caráter antropólogo, assim, e arqueólogo mesmo, de estudar, ver alguma coisa, ver se dava a descobrir algo a respeito daquele lugar. Inclusive, ele que falou sobre isso, ele disse que já encontrou, né, gente que conhecia essas histórias e tal, e é difícil checar o background, porque a maioria dos relatos são informais, mas é o que esse cara já propagou essa história por aí, né? Acho que ele ficou sabendo que muita gente que trabalhava em Chernobyl, lá na usina de Chernobyl, tinha comentado que dias ou até horas antes do acidente, eles estavam enxergando esse mesmo espécie de criatura. E lá eles relatavam geralmente a criatura sem cabeça, no caso, era com os 2 olhos vermelhos no peito, as asas e tal. Então, meio que começaram a concordar de que se existe o Homem-Mariposa, se existe o Homem-Mariposa, ele não é um ser, uma comunidade de animais, não é realmente um estudo de criptozoologia, entende?
Ele tá mais para uma entidade paranormal mesmo, algum ser que, por isso que ele tem capacidades totalmente fora da nossa realidade, entendeu? Por isso que é uma experiência traumatizante tu dar de cara com ele, enxergar aqueles olhos vermelhos brilhando para ti, e por isso que ele voa de uma maneira que seria mais equivalente a um super-herói ou a um anjo, um demônio, né, do que com um ser vivo. Então por isso que quanto mais tempo passa, menos criptozoólogos vão atrás do Homem-Mariposa, porque meio que hoje em dia já ninguém mais tenta sustentar a possibilidade do Homem-Mariposa ser um ser como nós, entendeu? De carne e osso que faz parte do nosso plano. Só que a possibilidade de que as pessoas enxergavam ele, testemunhavam ele, viam ele com seus olhos, é bem plausível, sabe? Eu não acho que uma lenda dessa se espalha, sabe, só por histeria. Que pode ter gente querendo chamar atenção, com certeza, que todo mundo quer participar, né? Se tem gente vendo o Homem-Mariposa na tua cidade, tu não quer ser o único que diz eu nunca vi, né? Mas, ao mesmo tempo, né, considerando que para ter começado essa história, de algum lugar tinha que ter vindo as informações e tal, em algum momento a gente começou a achar que enxergou, e com essa história de ligar aos desastres naturais, né? Desastres não, né? Catástrofes que aconteceram, no caso. A ponte colapsou por causa que ela não estava bem estruturada para aguentar a quantidade de veículos que passavam ali no horário de pico, então ela foi enfraquecendo até que ela foi pro saco. Mesma coisa causando nuclear de Chernobyl. Eu não sei exatamente por que ela deu merda lá, mas obviamente que ela deu merda por questões assim, né, humanas, por falhas, digamos assim, uma falta de cuidado e tal. Inclusive daí tem gente também que relata que enxergaram seres equivalentes ao Homem-Mariposa nos céus de Nova York, perto do período do 11 de setembro. Claro que é aquele tipo de coisa que não tem como checar background, não é alguma coisa que... Fotografias não são lá muito boas evidências, porque o quê? A gente tem Photoshop, qualquer pessoa que não tem, né, as ferramentas necessárias ou o conhecimento necessário para estudar, tu vai ficar olhando fotografia, tu vai só ficar pensando, essa foto pode ser real, pode ser falsa, e quem estudar vai descobrir dizer, então meio que, né, eu não vejo muito ponto em ficar olhando imagens de possíveis seres humanoides voando por aí, até porque, considerando que o ponto é que ele não seria um ser humano, não seria, né, um ser vivo, meio que não tem por que tu querer ficar procurando registros físicos dele, sabe? O ponto é que muita gente acredita, né, que existe um arauto aí da tragédia, um arauto da catástrofe. E que o nome dele não é Mariposa, né? Esse é um nome que foi popularizado, o nome que entrou pra mídia. Inclusive lá na cidade de Point Pleasant, ele é a popularidade dele o fato dele ser real no subconsciente coletivo da cidade é tão grande quanto o Monstro do Lago Ness é lá na Escócia, sabe? Tem uma estátua dele lá feita por um artista da cidade e tal, e daí a estátua, ele é realmente um homem-mariposa, ao contrário dos relatos que descrevem ele mais próximo de uma coruja. Lá na estátua o cara realmente fez um homem-mariposa, a estátua inclusive é bem legal. Tem o Festival do Homem-Mariposa que começou a ser feito em 2002, que daí reúne histórias, relatos e outras coisas, né? O pessoal faz festa, faz música, vendem... produtos e tal. É uma grande celebração porque atrai gente para a cidade. Então, assim como o Monstro do Lago Ness faz isso pela Escócia, o Mariposa faz isso pela cidade de Point Pleasant. Mas, né, ainda assim, não deixa de ser uma história interessante. Essa daqui meio que diferente dos outros programas que eu abordei até agora aqui, né, nesse podcast, que eles tinham mais um caráter assim, zoólogo e antropólogo de pesquisa e tudo mais. Esse daqui não é muito por essa questão, porque não há evidências físicas do Homem-Mariposa, entende? Não tem pegadas, não é esse tipo de história que nem seria do Pé Grande ou do Mokele Mbembe e até certo ponto até mesmo do Monstro do Lago Ness. Mas ainda assim eu acho que vale a pena compartilhar essa história porque ela é famosa, entendeu? Tem, que nem eu falei, tem livros e tem filmes. E acho que é o tipo de coisa que é no mínimo interessante, sabe? Pra quem gosta desse tipo de assunto, é no mínimo interessante saber o que se trata quando alguém falar esse termo homem-mariposa, quando vocês lerem Mothman na internet, vocês já têm ideia de que eles estão falando e tal. E eu acredito bastante nessa possibilidade dele ser um arauto mesmo, sabe? Uma entidade que pode aparecer antes de desastres, inclusive se algum dia tu se deparar com um homem-mariposa por aí, tu já sabe que merda está prestes a acontecer perto do lugar de onde que tu tá, entendeu? Então aquele medo que tu sentir
é bom tu levar ele a sério e fugir de onde tu tá e não voltar lá tão cedo, entende? Porque se a história nos mostra alguma coisa é que quando o Homem Mariposa aparece, tá prestes a acontecer uma tragédia, tá prestes a acontecer uma catástrofe, tá prestes a dar merda. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse programa. Eu vou voltar aqui na segunda-feira. Eu não sei se o próximo episódio vai ser sobre criptozoologia também. Eu tô pensando em dar uma pausa nessa série, não abandonar, entendeu? Mas eu vou parar com 5 episódios e quem sabe daqui a algumas semanas eu volto a fazer mais episódios para fechar 5. Mas tô pensando em começar a já dar uma variada no conteúdo, talvez trazer algo sobre outros assuntos, sobre outros tópicos, entendeu? Tava pensando inicialmente sobre mitologia, que é algo que tem um pezinho aqui no que eu tô falando, mas são áreas distintas e tudo mais, e também é um assunto que eu acho interessante, né? Provavelmente se eu fosse falar de mitologia, ia começar pela mitologia grega, que é uma das poucas que eu já tenho uma base um pouco maior, já li mais conteúdo e posso trazer algo um pouco mais com um desenvolvimento melhor por trás, uma construção melhor por trás, né? Uma leitura mais interessante sobre os fatos, sobre os eventos, sobre as histórias, sobre as narrativas que tem lá. Mas pode ser mesmo que venha com conteúdo até mais trivial ou até mais algo pessoal meu também, talvez. Então, né? Vocês vão ver aí pelo título do programa que eu vou estar postando na segunda-feira. Mas por hoje é isso. Valeu!